Muito boa tarde, gente amiga, gente querida do nosso canal. Sexta-feira 13. Isso diz alguma coisa para você? Para mim não diz nada. Sexta-feira 13 é como diz o salmista: esse é o dia que o Senhor nos fez. Devemos se alegrar, celebrar nele. Irmãos, mais um final de semana, sexta-feira, estamos aqui, queridos, mais uma vez, comunicando a palavra de Deus, dando continuidade à série sobre Israel, Hamás e Ramã. Ramã. E a gente tem assim estudado esses dias de forma didática, de forma prática, de forma espiritual. Irmãos, aprenda uma coisa. Aprenda uma coisa. Nada em nossa vida, nada nesta terra foge do controle de Deus. Deus sempre tem a palavra final. Deus não se descuida. Deus não se distrai. Deus não se perde no meio do caminho. E eu vou falar assim, irmãos, mais uma vez, nós já aprendemos que Israel é justamente a cidade, o país, o povo, que Deus resolveu tê-los como seu povo. Você não pode ficar assim, preocupado, agitado ou pensando que Deus perdeu o controle. É tantos questionamentos, é tantas falácias, é tantos argumentos que você vê que são só conversas. E, irmãos, na mensagem anterior, eu postei com o título Israel, Hamás e Ramã. E eu disse, qual a diferença? Se você ler o livro de Esther, você pode abrir a sua Bíblia aí se você quiser. Abra sua Bíblia em Esther capítulo 3, que você vai ver assim algo semelhante ao que acontece hoje com o Hamás em relação a Israel. Eu vou fazer assim, um breve comentário mais ou menos sobre as 3 guerras sangrentas que Israel viveu e sobreviveu, porque Israel prevaleceu e sobre os inimigos ele botou para correr. E no livro de Esther, capítulo 3, você pode aí ler comigo se você quiser, diz assim, Esther capítulo 3, versículo 12, diz assim, assim no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Ramã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo aos sátrapas do rei, aos governantes, aos governadores de várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens, idosos, mulheres e crianças, num único dia. O que te lembra isso? Eu vou ler aqui o versículo
Versículo 13 de novo, para você entender. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens, idosos, mulheres e crianças, no único dia. O 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para naquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidadela de Suzã. O rei e Ramã assentaram-se para beber, mas a cidade estava em confusão. Pronto, irmãos. Se você leu aí comigo, você vai entender o que está acontecendo hoje, por que está acontecendo. E por que Deus ele permite. Você pode perguntar assim, por que Deus permite essas coisas? Irmãos, Deus sempre será soberano. Deus não depende de terceiros para tomar decisões em nome de uma necessidade. Se você é uma pessoa espiritual, você vai discernir espiritualmente o que está acontecendo em Israel. Nós lemos aqui, eu até publiquei na mensagem anterior, que essa guerra árabe-israelense, esse conflito se estendeu até o ano de 1949. Iniciou-se quando as forças do Egito, a Síria, Transjordânia, atual Jordânia, Líbano e Iraque, além das forças palestinas, organizaram um ataque contra Israel. O ataque dos árabes iniciou-se com bombardeios sobre Tel Aviv, capital de Israel, além de terem sido organizados ataques terrestres dos exércitos árabes. Havia, no entanto, uma grande diferença no treinamento entre as duas forças. O melhor preparo israelense deu-lhes vantagem nesse conflito. Olha que coisa boa, irmãos. Tudo isso aí, irmãos, existe um porquê que Deus tinha um negócio sério com esse povo. Deus tem um negócio sério com você, minha irmã. Deus tem um negócio sério com você, meu irmão. Essa palavra merece um like, merece um joinha, merece inscrições, merece não é compartilhar, merece um evangelizar. Porque até os próprios crentes de hoje, uma vez eu publiquei o seguinte: a igreja moderna atrapalha o agir da igreja primitiva. Porque a igreja primitiva, irmãos, ela surgiu através de pressão. A igreja primitiva surgiu através de perseguição. E entre essa igreja havia muitos judeus convertidos ao Evangelho. Você vê que o Evangelho traz realmente uma mudança para tudo, para todos. Agora, você ouvir essa mensagem, não se posicionar, irmãos, você vê que Israel foi ameaçado e partiu para cima. Ação e reação. Israel não se prostrou perante aquela situação. E olha que Israel tinha um preparo do céu para combater os inimigos na terra. Irmãos, deixa eu falar com você aqui algo também muito interessante. A guerra árabe-israelense só foi encerrada em 9 de julho de 1949, quando as nações árabes assinaram um armistício com Israel, que saiu como grande
vencedor dessa guerra. Ao final da primeira guerra árabe-israelense, o território de Israel aumentou cerca de 1/3 e os israelenses passaram a dominar 79% do território da Palestina. Eu fico lendo essa história e vou para a Bíblia. Eu vejo como é que Deus ele trabalha em detalhes. Talvez você está aí agitado com o seu problema, com a sua doença, porque o que é seu não é de Deus, e o que é de Deus pode ser seu. As pessoas têm uma linguagem tão estranha. Eu digo os crentes. Tem crente que tem a sua enxaqueca, tem o seu problema, tem a sua diabetes, tem tudo, menos o que Deus diz. Como tem crente errando na sua linguagem, como tem crente vacilando no seu discurso. Querido, se Deus prometeu fazer a obra na sua vida, queira o diabo ou não, vai se cumprir quando você quiser. Isaías capítulo 59 diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Mas o nosso pecado, o seu pecado, o meu pecado, atrapalha de Deus fazer o que Ele prometeu. Olha que interessante, irmãos. A grande consequência dessa guerra foi colhida pelos palestinos, além de perdas territoriais. A guerra forçou mais de 700 mil palestinos a se refugiar fora dos territórios que haviam sido conquistados por Israel. Isso foi conhecido pelos palestinos como Nakba, que no árabe significa tragédia. O Estado de Israel até hoje não permite o retorno desses refugiados para os antigos territórios. Olha que ousadia. Mas se você ler a história da Bíblia, você vai ver que Israel sempre foi um povo que Deus escolheu ter para ser o seu povo. Esse Deus, irmãos, ele não perdeu o controle de nada. Israel está prevalecendo sobre os inimigos. A palavra palestino significa filisteia. Porque antes de ser palestino, os filisteus sempre foram pessoas opositoras à palavra de Deus, a Deus e aos judeus. Você tem que orar por Israel, mas entender que o Deus de Israel é o nosso Deus. O Deus que guarda lá é o Deus que guarda aqui e é o Deus que guarda aí. Após esse conflito, outras guerras foram travadas entre árabes e israelenses. Vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho com você sobre a Guerra de Suez, que foi no ano 1956. Presta atenção. Depois eu volto para Esther capítulo 3, falando sobre Ramã. Depois da Primeira Guerra, a relação entre Israel e os países árabes seguiu bastante tensa. Em 1950, o Egito era governado por Gamal Abdel Nasser e possuía um governo extremamente nacionalista. Em 1956, o governo egípcio anunciou a nacionalização do Canal de Suez. O Canal de Suez liga o Mar Mediterrâneo até o Mar Vermelho. O que desagradou aos governos franceses e britânicos, que possuíam interesse econômico no canal. Assim, uma aliança da França e do Reino Unido com Israel foi realizada. E os três países, juntos, organizaram um plano para atacar as forças egípcias. Isso ocorreu em 29 de outubro de 1956, quando a península do Sinai foi atacada pelas tropas de três países.
iniciando assim a guerra de Suez. Aí entra aquela questão, você vê que Israel nunca ficou abandonada ou ficou debaixo de jugo de outros reinos ou de outros países. Sempre Israel foi independente, porque tinha uma dependência no Deus que lá em Gênesis fala que Jacó fez um voto perante o Senhor. Irmãos, existem promessas retidas de Deus para a tua vida que só pode se cumprir se você se posicionar. Deixa eu continuar falando sobre a guerra de Suez. Vamos lá. Os israelenses acabaram ocupando a faixa de Gaza e o Sinai, o que enfureceu os Estados Unidos e a União Soviética, pois ambos viam os seus interesses prejudicados com a intervenção de israelenses, franceses e britânicos. A União Soviética ameaçou atacar Israel, os Estados Unidos ameaçou forçar a expulsão de Israel da ONU. Pressionado, Israel cedeu e abandonou a região em 9 de novembro. Passados-se 12 anos da guerra de Suez, a relação entre árabes e israelenses ainda era tensa. Nesse contexto surgiu um grupo de resistência palestina, a OLP, Organização da Libertação da Palestina. E o Al-Fatah, essa última, agia por meio de táticas de guerrilha, promovia ataques contra Israel a partir de suas bases instaladas na Síria. Em virtude do apoio do governo ao Al-Fatah, Israel respondeu com um ataque contra 6 aviões sírios. Os 6 aviões foram derrubados por Israel enquanto faziam voos nos arredores de Damasco. O ataque israelense enfureceu diversas nações árabes que pressionaram o Egito a tomar alguma ação contra Israel. Você vê que sempre Israel está prevalecendo em meio à história. Querido, você tem que prevalecer dia após dia sobre as suas crises e lutas, sabendo que o Deus Todo-Poderoso, o Deus El Shaddai, Ele tem um controle total de nossa vida. Nada acontece sem que Ele saiba e que Ele avise aos seus que está em sintonia com Ele. Olha como é que Israel, irmãos, Israel é uma nação pequena, querido. E olha como é que nações poderosas temem a Israel. Preste atenção nesse relato. Em virtude do apoio do governo sírio ao Al-Fatah, Israel respondeu com um ataque contra 6 aviões assírios. Eu já li isso aqui. Assim, o Egito deu início a ações militares contra Israel, foi acompanhado da Jordânia e Síria. Os egípcios enviaram tropas para o Sinai e expulsaram as tropas da ONU que estavam na região desde a guerra de 1956. Além disso, bloquearam o Estreito de Tirã, impedindo a passagem das embarcações israelenses. A partir do dia 5 de junho de 1967, o exército de Israel deu início à Guerra de 6 Dias, ao organizar um ataque contra a resposta aos árabes. Foram conduzidos ataques aéreos e terrestres de maneira fulminante. No prazo de 6 dias, os israelenses haviam conquistado uma série de territórios e no dia 10 foi assinado um armístico e a guerra teve fim. Queridos, para você não ficar apavorado no que está acontecendo em Israel, você tem que ler a história, tem que conhecer a história. Não existe, irmãos, memória se não há história. Se você começar a ler
a pesquisar, você não fica à deriva de Rede Globo, de Rede Band, que só trazem desgraças e sensacionalismo, né? Eles não trazem a verdade. Por isso que eu não consigo assistir os jornais da Rede Globo, que é uma rede comunista, porque só fala desgraça e vai sempre contra os valores cristãos. Irmãos, lá em Israel é uma guerra bélica, onde tem mísseis, tanques e canhões. E hoje, qual é a maior guerra no mundo? A espiritual. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades e dominadores que exercem influência nos meios no qual nós estamos vivendo hoje. O Brasil, por exemplo, existe uma guerra ideológica, existe uma guerra filosófica, existe uma guerra diabólica, onde o STF tem trago para a sociedade, para os valores da família, para os valores cristãos, pautas que trazem realmente a inversão do valor. Porque Deus fez o homem e a mulher macho e fêmea. Ponto final. Aí o STF cria leis que vai contra esses princípios que a nossa Constituição e que a Bíblia diz sobre o que é certo e o que é errado. Os juízes, irmãos, até mesmo o advogado, até mesmo outras funções acadêmicas, eles têm a Bíblia como base para ele poder exercer as suas funções. Só que os principados, as potestades e os dominadores atuam nesses homens cabeças das nações. O Hamas é um grupo islâmico. E os filisteus eram um grupo que sempre foi contra. Irmão, se você acompanhar a história, se você ler Bíblia, você vai entender e não vai se apavorar o que está acontecendo no mundo. Irmãos, existe o Hezbollah, existe outros grupos terroristas na África, no Congo, né? Na Índia, na China, no Japão. Os sistemas, irmãos, estão sempre tentando tirar do ser humano a sua forma de ser. O Brasil tem uma cultura escravista, aonde as pessoas não conseguem entender que o dinheiro não pode ser o seu Deus. E Israel, até o calendário de Israel não é o nosso calendário. Ainda que eles tenham o calendário gregoriano, eles têm um calendário judaico. Para Israel, são ciclos, não são dias, meses nem anos. Para Israel, sempre é um ciclo de prosperidade. Então você vê que há uma inversão nos valores. E tem muitos crentes que pensam que Israel vai perder. Irmãos, pode entrar presidente em Israel, pode sair presidente, mas quem manda em Israel não é os governantes humanos, porque Israel é o povo no qual Deus escolheu para ser o seu povo. Hoje, cada um nós somos um Israel espiritual. Por que devemos orar por Israel? Porque é o povo no qual tem o Deus que nós temos, são nossos irmãos. E tem a sua cultura, tem as suas tradições, tem os seus valores, nós também temos. Deixa eu falar sobre a Segunda Guerra. A guerra de 6... eu falei sobre a guerra de Sueva, a guerra dos 6 dias. Vamos lá. A partir do dia 5 de junho de 1967, já li isso aqui, né? Já li. Como consequência dessa guerra, Israel conquistou a Jerusalém Oriental, a Cisjordânia, a Península do Sinai e colinas de Golã.
Foram realizadas negociações posteriores para discutir a devolução dos territórios ocupados por Israel. Mas a intransigência das nações árabes fez com que as negociações fossem um fracasso. Alguns desses territórios estão ocupados por Israel até hoje. Irmãos, aquilo que Deus dá, o diabo não consegue tirar. Por fim, o último conflito aconteceu em 1973 e ficou conhecido como Guerra de Yom Kippur. Eu falei sobre isso nossa mensagem anterior. Essa guerra iniciou-se a partir de um ataque surpresa conduzido por egípcios e sírios contra Israel no dia 6 de outubro de 1973, no Sinai e em Golã. Esse ataque foi uma tentativa de duas nações de recuperar os territórios que haviam perdido durante a Guerra dos 6 Dias. Observe que parece que é uma sequência de fatos, mas sempre Israel prevalecendo. Por quê? Porque Deus é com Israel e Deus é comigo, Deus é com você. E Paulo fala, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A Guerra do Yom Kippur apresentou diferentes fases. Vamos lá. A primeira fase, houve vantagem das forças árabes. Na segunda fase, as forças israelenses impuseram-se. A guerra estendeu-se até o dia 22 de outubro, quando, por mediação dos Estados Unidos da União Soviética, uma trégua foi assinada. O objetivo das duas nações árabes de recuperar seus territórios, no entanto, não foi alcançado. Ramã, ele era um agagita, ou da tribo de Agag. Qual era a fúria de Ramã? Porque Mordecai era judeu, Esther era judia. Aqui, irmão, é mais uma vez alguém sendo usado pelo diabo para querer tirar da face da terra aqueles que Deus tem um propósito. Ramã enganou o rei. Olha aqui, irmãos. Ramã, ele usou de astúcia para enganar o rei. No capítulo 3, diz assim: então Ramã disse a Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos, não obedece às leis do rei. Não convém o rei tolerá-los? Se for do agrado do rei, se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata e tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Você vê que até nisso o diabo queria investir para destruir um povo que Deus tinha uma promessa. Ele queria investir para destruir o que Deus tem um propósito. Em vista disso, o rei tirou o seu anel, o selo do dedo, deu a Ramã, o inimigo dos judeus. Preste atenção. Filho de Ramedate, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. O rei aqui não tinha noção do que estava acontecendo. Então, para o rei, era para o rei, para ele confiar em Ramã, ele pensou que seria algo prático, algo que não deveria muito a ver. Mas o livro de Esther é o único livro que não tem o nome Deus. Mas a gente entende que pelo escritor, pelo autor, sempre há intervenção de Deus nessa situação. Você pode pensar que Israel, e geralmente as mídias jornalísticas, elas falam assim: Israel, um país religioso. Irmãos, Israel não é religioso, Israel é o povo de Deus.
E como é que a mídia ela consegue assim tirar o sentido original da palavra? Eles falam muito que Israel é um país religioso com seus costumes cristãos ortodoxos. Irmãos, você conversa para boi dormir, irmãos. Israel é o povo de Deus e acabou. O Brasil, por exemplo, tem um povo que não é judeu no sangue, mas é um judeu na prática. É um povo que guerreia, um povo que luta, um povo que acredita, um povo que vai para cima, um povo que não se esmorece com qualquer bobagem. E esse povo de Deus no Brasil é o povo de Deus também, é o Israel espiritual. A palavra brasileiro, até nisso, os portugueses viram na nossa vida algo diferente. A palavra brasileiro vem dizer daquele que está em brasa. Nós temos o fogo da glória de Deus. Nós somos um povo cheio do Espírito Santo. E a gente vai orar por Israel, mas Deus já está intervindo, porque Deus é o Deus de Israel, é o nosso Deus. Essa guerra, você vai ver o que vai acontecer. A faixa de Gaza, aonde tem lá os acampamentos dos palestinos, aonde o Hamas atua, forma exército. Irmãos, contra Israel não vale encantamento. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Aleluia! Existe uma palavra para nós nessa tarde, querido. Você não pode pensar que a sua vidinha é a vida que Deus diz que você pode ter. Não, Deus tem o melhor para a tua vida. Deus não tem prazer que você fique onde você está. Israel está prevalecendo, porque o Deus de Israel é o nosso Deus. Talvez a sua guerra não é uma guerra física, é uma guerra espiritual. É um filho na droga, um filho no álcool, um filho na cachaça, um homem não sei aonde. Irmãos, tudo isso aí para Deus não é nada. Agora, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, eu ouvirei do céu, curarei as suas enfermidades e eles serão o meu povo. Que nessa tarde você possa meditar. Quanto a Israel não vale encantamento. Quanto a Israel pode levantar-se nações que vai cair nações. Só que tem um porém. Aquele que Deus tem uma palavra, tem uma promessa. Eles resistem, eles permanecem e eles prevalecem, porque a bênção do Todo-Poderoso está sobre eles e está sobre nós. Aleluia. Que nessa tarde, compartilhe, dê o seu like, evangelize com essa palavra. Raamã queria, Raamã tinha vontade. Ramais está querendo, Ramais tem vontade. Mas o que prevalece sobre a terra é a vontade do nosso Deus, o Todo-Poderoso, o guarda fiel, aquele que não cochila e nem bate pestana. Shalom Adonai. Deus te abençoe. Tenha um atalho no final de semana debaixo da bênção do Todo-Poderoso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Deus te abençoe. Shalom Adonai.